Amigo cooperado, sou Múcio Souto, vice-presidente da Capu. Estamos aqui hoje em mais um episódio do CapuCast, um programa feito de informações direto da fonte para você. Informações do dia a dia do produtor rural e da nossa cooperativa. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Claudimar, é o nosso diretor executivo. Já tem uns dias, né, Claudimar, que você está aqui na cooperativa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, é a reunião mais esperada do ano, que é a nossa Assembleia Geral Ordinária. Vai se realizar agora no próximo dia 31 de março. Claudimar, todo mundo te conhece, mas se apresente e fala um pouco aí da sua trajetória aqui na Capu. Boa tarde, Múcio. Boa tarde, cooperados que nos assistem. Meu nome é Claudimar, né? Como o Múcio já falou, eu tenho pouco tempo na cooperativa, já 31 anos, agora 2026, vamos para 32 anos aqui na cooperativa. Então já é uma longa trajetória na cooperativa, onde eu comecei no supermercado e a gente trilhou uma carreira aí. Hoje a gente ocupa com muito orgulho o cargo de diretor executivo. Bacana, eu tenho falado aqui no programa que todos os nossos participantes são prata da casa, né? São pessoas que começaram a carreira aqui, iniciaram aqui profissionalmente e foram, né, galgando outros patamares, outros cargos de relevância dentro da cooperativa. Então, a cooperativa é realmente um laboratório de formação de profissionais. E uma empresa muito boa de se trabalhar e que dá oportunidade para aqueles que querem evoluir e crescer dentro da profissão. Exatamente, né? Claudimar, o assunto que nós temos para falar hoje é bastante relevante, sobre a Assembleia, né? Assembleia Geral Ordinária, que ela se realiza obrigatoriamente no final do exercício, né? 3 meses após o final do exercício. O final do exercício foi em dezembro. Então, nosso estatuto preceitua que no primeiro trimestre após o encerramento do exercício tem que se realizar a Assembleia Geral Ordinária. Então, no final de março, dia 31, finaliza o prazo, é o dia que nós vamos realizar. E nessa Assembleia, Claudimar, qual a importância da Assembleia? Por que o cooperado deve comparecer? Os assuntos, né, relevantes que são tratados. É um momento muito importante para a cooperativa, né? Para os dirigentes da cooperativa, para o Conselho de Administração. É aquele momento que o Conselho tem para prestar conta que foi feito no ano anterior, né? Então, assim, é um momento de extrema relevância, extrema importância para os dirigentes e para os cooperados, onde ele vai participar, vai conhecer o que foi feito, aprovar aquilo que está feito, aprovar as decisões futuras da diretoria. Então, é um momento de extrema relevância para a cooperativa e cooperado. A gente fica observando nos bastidores, né, uma movimentação do pessoal preparando, né, para a Assembleia. Quantos profissionais, assim, por alto, tem envolvidos aí para entregar lá para o cooperado uma Assembleia bem organizada? Olha, eu falo que a Assembleia é um trabalho de um ano, né? É um trabalho de um ano. Então, das decisões de conselho, das operações que a diretoria executiva pôs em operação. Então, desde o início do ano, você começa... flui o trabalho. Agora, assim, de preparar o dia, a gente tem aí toda a parte da equipe contábil, fiscal, conselho fiscal, que é uma peça fundamental, importante, que precisa da validação do conselho fiscal no balanço que vai ser apresentado. O trabalho da auditoria externa, que é uma empresa contratada, que todo ano a cooperativa tem por obrigação contratar para revisar tudo aquilo que todos os números da cooperativa, validar todos os números da cooperativa, que a gente vá para a Assembleia com tudo certificado e comprovado que está correto, certo? Acho que envolvendo isso não tem menos de 100 pessoas envolvidas nesse trabalho, para que a gente consiga na Assembleia ali, num resumo de umas 2 horas de Assembleia, tá levando aí uma fotografia do final do exercício da cooperativa. É muita gente, né? Um batalhão. É um batalhão, mas de extrema importância, né? Porque, como eu falo, a Assembleia é um ato de extrema importância, é um ato legal e onde a cooperativa e o cooperado está ali se entrelaçado para poder aprovar o passado e aprovar aquilo que vai ser feito no futuro, né? Verdade.
E dentro da Assembleia, falando de números, quais são os principais números que são apresentados? Nos dados que vão ser apresentados, a gente tem até por obrigação aí um roteiro a apresentar na Assembleia, que primeiro é o relatório de gestão, onde a gente explica aquilo que a diretoria, que o Conselho executou durante aquele ano. E todos os relatórios contábeis, aí o balanço patrimonial, a demonstração de sobras e perdas, para que o cooperado saia dali sabendo todos os números da sua cooperativa. E na Assembleia, além dos números, a gente passa pelas aprovações, né? A gente apresenta o balanço, demonstração de resultado, que precisa que a Assembleia aprove aqueles números, né? Vai vir junto com esse balanço o parecer do Conselho Fiscal, certificando se aqueles dados foram verificados, se estão corretos, e também o parecer da auditoria externa, que faz um trabalho bastante profundo, nos acompanha. Essa auditoria externa não é só no final do balanço, ele acompanha o ano todo da cooperativa, com os controles internos de todos os departamentos, e a parte fiscal, a parte tributária, e finalizando com a parte contábil da finalização do exercício, né? E aí a gente tem as votações de distribuição de sobra, o que a gente vai fazer com aquilo com a sobra que a cooperativa apresentar na Assembleia. Todos esses números, relatórios, são todos auditáveis, né? Todos auditáveis. Então, a gente passa por um crivo aí bem fino, né? Principalmente da auditoria externa, que é uma empresa independente, que não tem vínculo nenhum com a cooperativa, para poder fazer a auditagem e a checagem desses números, saber se esses números representam a realidade da cooperativa. Por exemplo, essa auditoria, ela participa, agora no final do ano, de todos os inventários da cooperativa, das contagens de estoque, por exemplo. Então, assim, ela acompanha a contagem de estoque para ver se aqueles dados estão batendo com a nossa contabilidade. Checa todos os controles de banco, de saldos bancários, se estão pertinentes e batendo com a nossa contabilidade. Então, assim, é uma checagem bastante minuciosa, moço, para que a gente tenha a segurança e a tranquilidade de chegar numa Assembleia e apresentar aquele dado para o nosso cooperado. Então, assim, é um momento muito, muito importante, muito sério da cooperativa. Então, os números que são apresentados ali, o cooperado pode sair tranquilo, né? Que correspondem, né? Corresponde à realidade. À realidade. Isso é 100% da realidade. Isso é transparência, né, Claudimar? Sem dúvida. A gente prima, né, pela transparência, né, nas contas da cooperativa. O cooperado é o tempo todo, né, preocupado com as contas, querendo qual foi o faturamento, o que vai sobrar, para onde foi o dinheiro, o que faz com o dinheiro. Então, isso é importante para que o cooperado tenha aquela tranquilidade, aquele conforto de saber que o dinheiro dele, que o recurso dele está sendo bem gerido e bem administrado. Dos anos que eu participo da Assembleia, a gente tem sempre esse muito cuidado aí de estar levando um dado 100% real. Se o número ele vai agradar ou não vai agradar, aí depende do ponto de vista de quem vai ver o dado. Mas, assim, aquilo que a gente preza pela transparência, levar aquilo que é a 100% de verdade da sua cooperativa para o cooperado naquele momento da Assembleia. Isso é muito importante. E, pessoal, quando vai chegando a Assembleia, é aquela expectativa, né? Como é as sobras? E aí, você pode falar alguma coisa, dar um spoiler aí para nós sobre as sobras? Ou... eu falo que a Assembleia... todo mundo quer o dinheiro no bolso, né? A Assembleia é um momento, às vezes, às vezes o produtor foca muito, às vezes, na questão da distribuição de sobra, né? Eu falo que é muito importante a participação dele na Assembleia, moço. Assim, é um momento único, ímpar, é onde o cooperado tá ali para poder... ver a realidade da sua cooperativa, aprovar as contas da cooperativa e aprovar o destino da cooperativa. Mas a sobra sempre é um ponto alto, né? De preocupação e expectativa do produtor, não é nem preocupação, é expectativa. O que dá para antecipar, a auditoria externa ainda não finalizou os trabalhos, mas está finalizando agora nessa próxima semana.
mas que tivemos números muito bons no ano 2025. Então, um faturamento que é crescente em relação a 2024, quase 10% de crescimento, e nós vamos apresentar uma sobra, acredito que superior à de 2024. Então, sim, a expectativa é muito boa, né? Já fizemos no balanço em 31 de dezembro o pagamento de juros aos cooperados, então esse juros já está incorporado ao capital social do cooperado. E na Assembleia nós temos 2 momentos. Então, a destinação, a aprovação para incorporar de capitalização uma parte das sobras e a outra parte vai para a distribuição, né? Mas essa da distribuição, a gente espera levar um número maior que o ano de 2024. Então, a expectativa é muito boa. Um momento difícil para os produtores, mas que a cooperativa vai apresentar uma sobra bastante satisfatória. Notícia boa, né, Claudimar? Se as sobras vão superar a do ano passado, a expectativa é essa, então nós vamos ter um valor relevante aí na conta dos cooperados. E puxando essa questão das sobras, Claudimar, quero só chamar a atenção da importância do cooperado concentrar as suas atividades dentro da cooperativa, né? Os seus negócios dentro da cooperativa. Porque a cooperativa é o único negócio, é a única empresa que você vai lá e compra um pacote de prego e no final do ano ela devolve uma parte daquele valor que você empregou naquele pacote de prego. Então isso é muito importante. E quando o cooperado concentra as atividades dele aqui dentro da cooperativa, ele torna o sistema mais forte, ele dá fôlego para a cooperativa prestar mais serviços para ele, oferecer mais vantagens para ele. Não é nessa linha que a gente tem que trabalhar e raciocinar? Sem dúvida, Múcio. Assim, quando o cooperado ele associou a cooperativa, ele tem que voltar, e acho que é saudável tanto para a cooperativa quanto para ele, seus negócios tudo na cooperativa. Que às vezes, por alguma diferença pequena ou outra, você deixa de ganhar, certo? Na cooperativa, você na verdade, você é dono. Então, tudo aquilo que você gera na cooperativa volta para você. Então, nós temos aí as 20% que vai à distribuição em dinheiro, né? E isso aí vai para aprovação da Assembleia. A Assembleia, de repente, pode decidir diferente, mas ela pode ser incorporada, pode vir em dinheiro. E tem 30% da sobra que essa vai incorporada ao capital, que é um dinheiro que é dele, fica na cooperativa, mas é dele, certo? Então, tem lá a sua cota capital, que tudo que ele movimenta na cooperativa faz esse capital crescer. É comum a gente estar vendo aí cooperados que completam 35 anos de associado, que você não precisa sair para pegar esse dinheiro. Eu falo assim, mas de repente eu vou incorporar, mas só se eu sair da cooperativa para eu pegar esse dinheiro. Não. O nosso estatuto tem uma previsão estatutária que, feito 35 anos de associado, você retira esse capital deixando só o valor de entrada. Então, assim, e nesse momento o cooperado, às vezes, a gente tem visto aí nos últimos anos, um cooperado que pega 80 mil, 100 mil, 30 mil, 40 mil, e isso é fruto daquilo que ele fez na cooperativa. Então, todo o movimento dele volta para ele. No ano passado, rodando nos comitês, eu encontrei vários cooperados novos, pessoas novas ainda, entraram cedo na cooperativa, que retiraram 200 mil, 180 mil, e assim, alguns deles falando até que não sabia que tinha esse dinheiro, quando foi olhar tinha uma bolada, né, de recurso lá para ele retirar sem ter que deixar a cooperativa. Pois é, isso é muito importante, porque assim, ela valoriza, o cooperado valorizar a cooperativa, ele está automaticamente se valorizando, ele está investindo no negócio dele. Então, assim, o que deixa de sobra na cooperativa retorna para ele, sem contar que fortalecendo a cooperativa vai fazer com que ela reverta mais ao seu cooperado através de assistência técnica, de benefício. Então, assim, todo o movimento dele aqui dentro, isso retorna diretamente ao cooperado. Então, além dos 20% que vai para o bolso do cooperado, tem os 30%, né, que vai para o fundo de capitalização, que vai remunerar o capital dele. E ainda você falou que tem os juros, né? Tem o juro. Tem os juros para remunerar o capital. Qual foi o índice que nós usamos esse ano? De acordo com o nosso estatuto, né, isso vai a conselho, o conselho que
aprova o juro que vai ser pago, a gente fala pago ao capital, aquilo que ele tem capitalizado na cooperativa foi remunerado de 4,46% ao final desse ano. Então, assim, aquilo que ele tinha lá em 31 de dezembro sofreu esse reajuste e foi corrigido, porque o dinheiro dele que está investido na cooperativa não ficar parado, certo? Então, assim, aquilo que ele tem de capital, ainda além das distribuições, ainda é corrigido com juro, de acordo com o que prevê o nosso estatuto. Muito bom. E aí, além dessas deduções, ainda tem o fundo de reserva, né? Tem os 10%, né, do fundo de reserva, tem os 5% do FATS. Você pode falar um pouquinho para nós sobre esse fundo de reserva e o FATS? Assim, 50% da sobra é direta do cooperado, né? 20%, como você disse, 20% vai ser distribuído, 30% fica incorporado ao capital dele, que é dinheiro dele na cooperativa, e os outros 50% distribui 35% para fundo de desenvolvimento, 5% por RATS, o antigo FATS, e 10% para a reserva legal. A reserva legal ela tem finalidade, se caso a cooperativa em algum exercício der prejuízo, ela tira da reserva legal para ir para esse prejuízo não ir, o produtor não ter que pagar esse prejuízo, ele sai da reserva legal. Então, a reserva legal ela é uma garantia do cooperado, certo? Porque se a cooperativa em algum momento tiver um prejuízo, essa reserva usa essa reserva legal. E aí o Fundo de Desenvolvimento retém um pouco da sobra para a cooperativa se reinvestir, para poder continuar crescendo. Agora, o RATS, o FATS, hoje o RATS, é um fundo que fica na cooperativa para ela poder investir em assistência técnica, educacional e social. Nos últimos anos, o que nós temos usado, inclusive das últimas gestões aí, e nessa gestão não foi diferente, e está até ampliando esse gasto, esse dinheiro é investido principalmente na assistência técnica. O maior vulto está em cima da assistência técnica. É uma parte da sobra que a cooperativa reserva, que ela volta essa aí em forma de assistência técnica aos produtores. Então, assim, não é direta para igual a distribuição da sobra, mas indiretamente ela afeta todos os cooperados. Então, assim, através de assistência técnica, que acho que é um ponto que vem evoluindo e crescendo dentro da cooperativa, e a tendência é que nos próximos anos a gente já está usando mais do que o que está incorporando a cada ano, que ainda a gente vai usar mais, porque é um ponto que é sensível, né? O produtor sem assistência técnica fica ainda mais nos anos difíceis, como a gente tem passado, e crescer sem assistência técnica. Então, sim, é um ponto que a cooperativa tem olhado, esse recurso do RATS aí tem sido olhado com muito carinho pela diretoria, pelo conselho, de fazer esse dinheiro chegar ao produtor através de assistência técnica. A assistência técnica é a base, né? É a base do crescimento, né? Vamos dizer assim, do produtor. Muito bem aplicado esse recurso. Durante a Assembleia, Claudimar, muita informação relevante, né? E muitas decisões importantes, né, para o futuro da cooperativa, que é o cooperado que vai decidir. Fala um pouco da importância dele estar aqui, né? Da presença dele, porque é a reunião mais importante do ano. Qual que é a importância dele estar aqui? Múcio, esse é um ponto extremamente relevante, fala da importância do cooperado na Assembleia. Quem decide na cooperativa são os cooperados. Então, qual momento? Só que tem, assim, não é todo momento. A Assembleia é um ponto para isso. Então, as decisões, claro que a gente tem que seguir uma pauta, mas é o momento das decisões, onde o cooperado pode decidir a vida da cooperativa dele. Então, aquele cooperado que não participa da Assembleia, ele está dando procuração para alguém resolver alguma coisa em seu nome, certo? Então, assim, decidiu, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma Assembleia, que a sobra não vai distribuir esse ano, que ela vai incorporar o capital. Aí você não foi na Assembleia. Você pode reclamar para quem? Você passou seu direito de tomar a decisão para quem estava na Assembleia. Então, se foi decidido na Assembleia, acabou. Então, se você não foi na Assembleia, você deixou alguém decidir em seu nome. Então, assim, é um ponto muito importante para o cooperado estar participando. Ele não pode deixar das Assembleias Gerais, que essa é obrigatória realizar até 31 de março, no caso das cooperativas agropecuárias, né? Das Assembleias Extraordinárias que vier a acontecer. É de extrema importância ele estar participando. É o momento dele decidir sobre a sua cooperativa. Então, assim,
O que está decidiu em assembleia virou lei dentro da cooperativa. Verdade. Se eu não fui, alguém decidiu, acabou. Eu não tenho direito de reclamar, porque eu deixei alguém decidir por mim. Que às vezes o cooperado, na hora da decisão, ele pode levantar a mão e falar, eu não concordo. E às vezes pessoas que também não concordam criam, né, ânimo, coragem ali de também fazer, engrossar a fileira daquele que falou e às vezes consegue mudar uma decisão que ele não concorda com, ele não acha conveniente ali no momento. Mesmo que a diretoria propôs uma votação, ou na Assembleia ele tem direito de voz, né? Ele pode pedir a palavra, falar o posicionamento dele, de repente ele mudar a decisão da Assembleia. Então, assim, ele estando lá, ele tem possibilidade de discutir o assunto. Então, ele leva o assunto à discussão e pode contrapor, às vezes, uma proposta da diretoria e fazer com que a Assembleia mude e concorde com aquele posicionamento dele e aprove o posicionamento. Então, assim, a Assembleia é para isso. Então, lá onde o cooperado, mais do que nunca, tem vez e voz. E também na Assembleia é apresentado o cronograma de investimentos, né, para o próximo, né, para o ano, para o exercício, né, que está em vigor. Então, é importante também que o cooperado compareça para também dar a sua opinião e falar se aquele investimento é conveniente, se deve fazer ou se não deve fazer. Exatamente. Além de prestar conta do que aconteceu, a gente apresenta o plano de atividades para o exercício seguinte, né? Então, ali ele tem um momento de discutir, concordar, não concordar. Né, tem a eleição de conselho fiscal, que ele vai escolher lá aqueles conselheiros que acha mais compatível para poder acompanhar o trabalho do Conselho de Administração e estar fiscalizando, em nome dos cooperados, o trabalho do ano. Então, assim, são decisões importantes que o cooperado não pode abrir mão de participar. Então, assim, a gente tem uma assembleia esse ano com um quórum de um número grande de cooperados aptos para votar. A gente espera que a gente tenha uma assembleia dia 31 cheia de cooperados que possam engrandecer esse momento, que é muito importante para o Conselho de Administração, que é onde a gente leva aquilo que foi feito para ser aprovado. E você ressaltou uma questão importante, que é a eleição para o Conselho Fiscal, né? Sim. O Conselho Fiscal é o órgão que fiscaliza as contas, né, da cooperativa, e a atuação dele é muito importante, né, para a gestão da cooperativa, para o Conselho de Administração, para os diretores do Conselho de Administração, porque muitas vezes o Conselho Fiscal dá uma opinião, mostra um rumo, e isso ajuda na administração. O Conselho Fiscal, às vezes para quem não participa, tem às vezes uma divisão distorcida do papel do Conselho Fiscal, né? É de extrema importância para o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal, quando ele é atuante, faz um trabalho sério, ele ajuda a gestão, porque o Conselho de Administração não está no processo de fiscalização, olhar as minúcias, eles visitam todas as filiais da cooperativa, que hoje se tornou grande, né? Que, assim, fora de Unai tem mais aí 13 cidades que está indo para 14, que o Conselho Fiscal está presente sempre, todo mês, fiscalizando essas unidades. Quando eles enxergam um ponto que entendem que não está de acordo, eles relatam, traz isso para o Conselho de Administração tomar uma decisão sobre o caso. Então, é um órgão de extrema importância dentro da cooperativa, porque ele auxilia o Conselho de Administração no processo de gestão. Está ali todo dia olhando algum ponto que pode gerar aí uma fraude, um desvio, ou simplesmente, às vezes, uma decisão errada do Conselho de Administração que ele pode contrapor e mostrar uma melhor alternativa. Quanto mais olhos, né, olhando, melhor, né, Claudimar? Sem dúvida. E a Assembleia, além de todas essas informações importantes, também é um momento de interação, né, dos cooperados, né? O pessoal vai ali bater um papo, às vezes tem muito tempo que não vê, encontra lá, vai trocar ideia, vai falar sobre a cooperativa. E é importante também essa interação entre os cooperados. Né? Eu falo que cooperativa é uma união de pessoas, né? Então, assim, quando a gente tem oportunidade de reunir entre cooperados, discutir, trocar uma ideia, às vezes
propor uma ideia para a diretoria da cooperativa. Então, assim, você acaba reunindo um grupo, né? Forma uma opinião, leva às vezes cria uma demanda, leva isso para a cooperativa. O Conselho de Administração é muito aberto a esse tipo de demanda, né? Para poder trazer para a mesa, para avaliar, porque o nosso principal objetivo é o cooperado. Então, um momento, acho que, de importância, de descontração, tem lá um almoço para a turma, depois da Assembleia, ter um momento de intercooperação, de bater um papo, de um lazer, né? Então, isso é de extrema importância. Essa interação é de extrema importância entre os cooperados. Que às vezes tem cooperado de várias regiões que fica, às vezes, muito tempo sem encontrar, né? E a cooperativa, além disso, ainda é esse ponto de encontro dos cooperados. Esse ano a Assembleia não vai ser realizada no sindicato, né, onde tradicionalmente é feito, né, Claudimar? Nós vamos fazer lá no Kalahari, né? Teve uma questão de licenciamento do Corpo de Bombeiros, salvo engano. Você pode falar um pouquinho para a gente o motivo de não ser realizado no sindicato? Eles estão fazendo uma reforma, né, e fizeram algumas mudanças. Precisa ter essa aprovação do Corpo de Bombeiro. Até às vezes pode até sair antes do dia 31, mas a gente tem como obrigação, esse edital tem que ser divulgado antes, né? A gente já tinha que ter esse local já reservado, né? Por isso a gente decidiu pelo Kalahari, um lugar que comporta bem aí e vai receber bem todos os nossos cooperados que vierem participar dessa Assembleia, né? Não ficarem preocupados com relação ao transporte, que a diretoria já está pensando nisso, já vai disponibilizar ônibus em horários a partir das 7 horas, acho que 7h15 o primeiro ônibus, para estar levando aqueles que não tiver como se locomover até o Kalahari. Isso mesmo, vamos ter ônibus saindo da sede, né, da administração aqui para o Kalahari. E lembrando que a primeira chamada é às 8, a segunda às 9 e a terceira às 10. Né? Geralmente começa às 10, que é o horário que todo mundo já chegou. A primeira assim, por obrigação legal, né? Às vezes a pessoa até acha estranho, a gente tem que fazer 3 chamadas. Na primeira precisa ter mais de 2/3 dos cooperados, que apto a votar, porque não é um número muito grande, às vezes não consegue ter esse quórum. Na segunda chamada, no mínimo, a metade desse, e a terceira chamada, no mínimo 10. Então, é muito pouco provável que aconteça uma assembleia antes da terceira chamada. Então, o horário é 10 horas, então a gente pode preparar para esse horário, que vai ser o horário que vai iniciar essa assembleia. Claudimar, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações que você trouxe, e reforço aqui ao cooperado, né, a data do dia 31 de março, a partir das 8 horas, né, a nossa Assembleia Geral. Façam força de comparecer, não deixe de comparecer, como o Claudimar, né, disse, não dê procuração para outras pessoas decidirem por você. Passo a palavra para você, os microfones estão abertos, Claudimar, para você dar a sua mensagem final. Augusto, queria agradecer aqui, né, a oportunidade de estar participando desse momento, de estar levando alguma informação ao nosso cooperado, né, e reforçar. Venha na Assembleia, participe da Assembleia, participe desse momento importante da sua cooperativa. Então, acho que é de extrema importância que no dia 31 você esteja presente na nossa Assembleia Geral. É isso aí, chegamos ao final de mais um CapuCast. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, curtam, compartilhem, dê as suas sugestões, porque esse programa é feito para vocês.